Quero pedir a você que abra sua Bíblia, nós vamos ler 3 textos. Gênesis, capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2. Em Gênesis capítulo 1 nós vamos ler, depois vamos ler no capítulo 1 de Naum, e depois vamos ler no capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, a Bíblia diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Naum, capítulo 1, verso 3. Depois de Miqueias, antes de Abacuque. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é tardio em irar-se, Naum capítulo 1, verso 3, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Nesse texto eu quero me ater com você à parte B do verso. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Evangelho de Marcos. Capítulo 4. Do verso 35 ao 41. Diz assim a palavra do Senhor: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, obrigado, Paizinho, mais uma vez, a nossa gratidão ao Senhor, pela Tua palavra, que é poderosa, Tua palavra que é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Obrigado pelo privilégio de estarmos diante da Tua palavra. Obrigado pela Tua presença aqui, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que nos revela a Tua palavra,
que nos revela a tua vontade, que nos revela o teu coração. Nós te pedimos, Senhor, dá-nos um coração humilde e quebrantado. Afina os nossos ouvidos, Senhor, para ouvirmos a tua voz. Que nosso coração seja um terreno fértil para a semente da tua palavra. Guarda a semente da tua palavra no nosso coração, Senhor, para que ela frutifique, transformando as nossas vidas, Senhor. Mudando, Pai, a nossa perspectiva, a nossa maneira de enxergar as coisas, para que nós possamos enxergar tudo do ponto de vista do Senhor, para que nós possamos olhar para as pessoas como o Senhor olha, para que nós possamos olhar para as circunstâncias como o Senhor olha, para que nós possamos olhar para as coisas como o Senhor olha, para que nós possamos olhar para a igreja como o Senhor olha, para que nós possamos olhar para o mundo com o teu olhar. Molda-nos, Senhor, a imagem do teu Filho, Jesus. Pelo poder da tua palavra, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto que nós lemos em Naum fala que o caminho do Senhor é na tormenta e na tempestade. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Todo mundo sabe que o caminho influencia muito na viagem, né? Quem já viajou aqui de carro, ou tem o costume de viajar de vez em quando, sabe disso. A qualidade da estrada afeta a sua viagem. Se é de chão ou se é pavimentada, se o asfalto é de boa qualidade ou se é esburacado, se a paisagem é bonita e aprazível, se está chovendo ou não, se está nublado ou se o sol está forte. Tudo isso e muitas outras variáveis tornam a nossa viagem mais agradável e confortável, ou pode transformar a nossa viagem num verdadeiro terror, né? Você pega uma estrada esburacada, mal sinalizada, com chuva, possibilidade de escangaiar um pneu do carro e você ainda ficar no prego, né? Não sei se isso já aconteceu com você. Alguns caminhos, na verdade, podem até tornar a viagem impossível. Fica inviável. É melhor parar, é melhor esperar ou escolher um outro caminho. Pontes quebradas, desmoronamentos. O mau tempo pode impedir até mesmo uma viagem de avião. Ficam suspensos todos os voos, decolagens e aterrissagens por causa do mau tempo. Mas esse não é o caso de Deus. Esse não é o caso do Eterno. Ele faz o seu caminho na tormenta e na tempestade. O caos e as trevas não podem impedir o nosso Deus de agir. É isso que o salmista quer dizer quando ele fala lá no Salmo 139, que as trevas e a noite são para ti a mesma coisa, né? Se eu pegar as asas da alva, se eu me esconder, não adianta, porque essas coisas não impedem, não atrapalham o nosso Deus. Deus não é limitado por coisa alguma. Deus opera e caminha tranquilamente em meio à tempestade. Em meio à tempestade, Deus está trabalhando. Você já teve que interromper alguma obra por causa do mau tempo? Estava fazendo uma reforma na sua casa? Isso não acontece com o Senhor. O mau tempo pode nos surpreender, pode atrapalhar a sua obra, né? Esse dia eu estava passeando com a Safira e tinha lá um cabra na rua com toda a delicadeza fazendo um arremate na sua calçada. Então ele ia ali com cimento e ele gastou cimento porque ele fez do lado do passeio da calçada dele assim, um caminho com tijolos, e ele estava rebocando esses tijolos no chão.
E ele estava lá trabalhando, todo feliz lá, a esposa dele sentada do lado, e ele mete massa lá, gastando massa até para rebocar aqueles 2 trieiros de tijolos. No outro dia, uns 2 dias depois, eu fui passear com essa filha de novo e passei lá. Estava só o melado, irmão. O homem gastou um tempão lá, todo caprichoso, rebocando, a chuva veio e fez derreter todo o cimento que ele tinha colocado ali. O mau tempo, né? Vou dizer o mau tempo. O tempo pode atrapalhar uma obra, pode atrapalhar um serviço meu ou seu. Mas não é assim com o Senhor. Em Gênesis, capítulo 1, onde nós lemos a Bíblia, diz que a terra era sem forma e vazia, e que havia trevas sobre a face do abismo, mas que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ainda que o cenário fosse de caos e de deformidade, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e estava ali como que gerando algo novo, como que gestando a criação, como que preparando toda aquela situação para o novo que havia por vir. Deus se move em meio ao caos, Ele cria e transforma, Ele trabalha em meio à tempestade. Talvez, amados, em algum momento, por causa da nossa limitação, por causa das dores, das frustrações, das decepções, a gente ache que em meio à crise, nós olhamos a crise, nós olhamos os problemas acontecendo, nós olhamos as ondas se levantando, a tempestade se agigantando, e a gente pensa que Deus não está fazendo nada. A gente acha que a crise veio porque Deus não está vendo. Mas a verdade, amados, é que Deus está trabalhando em meio à tempestade. Em meio àquilo que para nós parece confusão, caos, Deus está trabalhando. A tempestade ela não acontece porque Deus parou de trabalhar. A tempestade ela não acontece porque Deus tirou uma folga. A tempestade ela não acontece porque Deus está cochilando. Essa é muitas vezes a nossa perspectiva. E o salmista deixa isso claro, ele fala: até quando, Deus? O Senhor vai ficar aí escondido? Ele fala: Senhor, te apressa em me socorrer. Porque essa muitas vezes é a impressão que tem o nosso coração. Mas o salmista também escreveu, e eu preciso ler com você. O salmista também escreveu o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. É aquele que está lá. Não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor guarda a sua viagem, a tua entrada e a tua saída. Deus não interrompe o seu trabalho em meio às trevas e ao caos. No meio da tempestade, Deus está gerando uma coisa nova. Talvez você não possa ver. E talvez você e eu tenhamos até dificuldade em acreditar, em meio à tempestade, que Deus esteja trabalhando, ou que Ele esteja gerando uma coisa nova. Talvez eu possa até não consiga nem entender aquilo que Deus está fazendo, quando as ondas batem com força contra o meu barco. Mas a Escritura diz para mim e para você, e é aí que a fé opera. Quando eu tomo as minhas decisões, quando eu escolho o que eu vou fazer com os meus sentimentos, firmado na palavra do Senhor. Não troque, não esqueça o que Deus te disse no claro, quando você estiver nas trevas. Não esqueça aquilo que Deus te ensinou na luz, quando você estiver em meio à escuridão. A fé é exatamente quando eu não estou entendendo, quando eu não estou compreendendo, eu me lembrar
do que a Escritura diz e eu agir de acordo com a palavra de Deus. A fé é exatamente quando eu me sinto abandonado, eu dizer para mim mesmo, eu não estou abandonado, Deus está comigo. Mas aí você mesmo conversa com você mesmo, como é que Deus está com você? Se você está nessa situação, se você está assim, está assado, porque a Bíblia diz, é o coração de Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Comigo? Se Deus é comigo, se Deus é conosco, por que nós estamos passando por isso, passando por aquilo? Vai nessa tua força, não te mandei eu. Deus está falando, rapaz, a minha palavra para você, para de olhar para a circunstância, para de se preocupar com a tempestade e haja de acordo com a minha palavra. Deus está no controle. Em Marcos capítulo 4, Jesus dormia tranquilamente na popa do barquinho, em cima de uma almofada. As ondas batiam com força, o texto diz que elas eram mais altas que o barco, e o barco estava começando a encher de água. E Jesus estava na popa do barco, deitado, dormindo em cima de uma almofada. E dormia profundamente, de maneira que foi necessário acordá-lo. E quando ele despertou, ele deu a palavra de ordem, mas ele dormia tranquilamente em meio à tempestade. Amados, para Deus não há caos nenhum, para Deus não há bagunça, para Deus não há confusão, para Deus não há crise, Ele não perde o controle, Deus não é surpreendido. Deus não precisa fazer uma reunião de urgência lá no céu. Nós vamos precisar mudar o nosso planejamento estratégico aqui agora. Chama o Gabriel, chama lá o Miguel, reúne os arcanjos, porque vamos ter que mudar o nosso plano, porque as circunstâncias mudaram. Quem faz isso é você, quem faz isso sou eu, é a sua empresa que faz isso, porque nós fazemos o nosso planejamento baseado numa foto, é o que nós estamos vendo agora. Tudo que você e eu planejamos, nós planejamos com base do que nós estamos vendo agora. Mas o cenário que nós estamos vendo agora pode não ser o mesmo amanhã, pode não ser o mesmo mês que vem, pode não ser o mesmo no próximo trimestre, e aí o planejamento que fizemos vai precisar ser mudado, vai precisar ser adequado à circunstância. É assim que é a vida do homem, porque nós não temos o controle das coisas. Então não fique nervoso quando você precisar adaptar o seu planejamento, quando você precisar trabalhar mais do que você pensou, quando você precisar esperar mais um pouco para comprar aquele negócio que você precisava comprar, quando você precisar adiar a sua viagem que você fez um pouco mais para frente, ou trazê-la um pouco mais para perto, porque as circunstâncias também podem melhorar, mas nós não temos o controle, porém Deus tem, amados. A crise quem tem é o homem. O homem tem crise quando se depara bruscamente com a realidade que ele tenta esquecer, de que nós não temos o controle de nada, de que nós dependemos completamente e desesperadamente do Criador. O homem quer negar isso, o homem quer fugir dessa realidade, o homem quer acreditar que ele pode decidir, o homem quer acreditar que ele pode escolher o seu caminho, que ele pode planejar o que ele vai fazer amanhã, depois de amanhã. Mas ele não controla nada. Não tem domínio sobre nada. O homem não pode sustentar a sua própria vida. O homem não pode garantir a sua própria vida. Quem sou eu para dizer que amanhã, essa hora, eu vou estar vivo? Eu espero estar, pela graça de Deus, mas eu não tenho o menor controle disso. A nossa vida, quem sustenta é Deus. A nossa vida está nas mãos dEle. Ele é o Criador. Ele nos trouxe à existência, e a nossa vida subsiste porque a mão dEle nos sustenta. Ele sustenta o universo na palma da sua mão. E quando Ele retira a sua mão, acabou a vida. A vida é Ele que dá. A vida é uma atribuição temporária que Deus nos deu.
E um dia nós vamos prestar conta de como vivemos a vida dele, a vida que ele nos deu. Vamos prestar conta para ele, porque foi ele que nos deu a vida. Mas o homem quer fugir, o homem quer tampar o sol com a peneira. E ele se revolta quando ele se depara que ele não pode controlar as coisas, que uma porcaria de um vírus, que você sequer consegue ver, é um negócio tão pequeno, tão insignificante, um microser, unicelular, para o mundo. E o homem que acha que domina, o homem que acha que é senhor das coisas, fica trancado dentro de casa, enjaulado, sem poder sair, por causa de uma porcariazinha de um vírus que nem se pode ver. O homem se desespera, quebrou a economia, fechou a minha empresa, perdi o meu emprego. E o mundo cai em desespero porque nós damos de testa com a placa: você não tem o controle. Quando a tempestade vem, ela acaba com a ilusão que nós criamos para nós mesmos de que a gente controla alguma coisa, de que a gente decide alguma coisa acerca da nossa vida. A carta a Tiago nos ensina que nós devemos dizer: se Deus quiser, amanhã estarei em tal lugar. Se Deus quiser, amanhã, mês que vem, viajarei, negociarei e estarei em tal cidade. Se Deus quiser, vou casar. Se Deus quiser, vou passar no vestibular. Se Deus quiser, vou concluir a faculdade. Se Deus quiser. Para Deus, a tempestade não é um acidente, ela tem propósito. Deus não é surpreendido por uma tempestade que atrapalha seus planos eternos. Em meio àquilo que eu e você chamamos de caos, em meio àquilo que eu e você chamamos de tempestade, Deus está operando e cumprindo o seu propósito. Deus está operando e fazendo cumprir sua vontade. Ele continua no controle. Ele continua assentado no trono. Sua boa, agradável e perfeita vontade se fará na terra. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Até a tempestade está trabalhando para a glória de Deus. Ela obedece aos comandos de sua voz. Ele ordena e o vento se aquieta. Ele ordena e o mar se acalma. Ela se move em favor do propósito do Deus eterno. A tempestade remove aquilo que precisa ser removido para dar lugar àquilo que precisa ser edificado. Em Mateus capítulo 7, do verso 24 ao 27, está registrado aquele texto em que Jesus compara aqueles que ouvem suas palavras e as praticam como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, e aquele que ouve as suas palavras, mas não as pratica, como o homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E essas duas casas, uma edificada sobre a areia e outra edificada sobre a rocha, essas duas casas foram combatidas. Vieram contra elas e deram com ímpeto os ventos, as chuvas, as enxurradas. E a casa que foi edificada sobre a rocha permaneceu de pé. Mas a casa que foi edificada sobre a areia caiu, e grande foi a sua queda. A tempestade vem para atestar aquilo que foi edificado sobre a rocha. Em Mateus capítulo 15, versículo 13, Jesus declara: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Tudo que é edificado sobre a areia, tudo que é edificado distante da palavra e da vontade do Senhor, a tempestade vai fazer cair, para que possa surgir,
para que possa ter relevância aquilo que Deus está plantando, aquilo que Deus está fazendo. A tempestade, ela encobre aquilo que precisa ser encoberto para revelar aquilo que deve ser revelado. Em Êxodo, no capítulo 14, os versos 19 e 20, está no contexto em que o povo de Israel está saindo do Egito e atravessando o Mar Vermelho, sendo perseguido de perto por Faraó e seus exércitos. E a Bíblia fala que a nuvem que guiava o povo pelo deserto, aquela nuvem que estava à frente do arraial de Israel, aquela nuvem se levanta e passa para atrás do povo. E aquela nuvem se posiciona entre Israel e os egípcios. E a Bíblia diz que aquela nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava o caminho dos israelitas. Aquela nuvem era confusão para os egípcios, mas era luz, era iluminação para o povo de Israel, para os inimigos de Deus, para aqueles que resistem sua vontade, para aqueles que trabalham contra seus propósitos. A tempestade vem para destruir. Mas para aqueles que servem a Deus e andam em seus caminhos, a tempestade vem para limpar, fortalecer, confirmar a fé, remover os obstáculos. Lutar contra a tempestade não é produtivo. Talvez você esteja em meio à tempestade. E eu não quero trazer uma palavra para você de ilusão, uma palavra triunfalista. Eu quero trazer uma palavra baseada na realidade da Escritura para você. E eu sei que está em meio à tempestade, e a Bíblia registra isso. Estar em meio à tempestade é doloroso, é amedrontador, é muitas vezes desesperador. E eu não quero aqui ignorar a sua dor. Eu não quero aqui diminuir a sua dor, a sua tribulação. Na verdade, eu quero trazer para você uma palavra de esperança, de fé, de ânimo, de que há um propósito em tudo isso que você está vivendo, ainda que você não possa enxergar, para que você tenha paciência em Cristo e em sua palavra, para esperar esse tempo passar, porque a tempestade tem hora e dia para acabar, segundo a palavra do Senhor. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Lutar contra a tempestade não é produtivo. Às vezes a gente se posiciona numa maneira de: eu não aceito isso, eu não aceito tal coisa na minha vida, eu não aceito essa situação na minha casa, no meu lar, eu não aceito estar vivendo isso. Nós precisamos ter muito cuidado quando nós proferimos essa frase. Uma coisa é nós estarmos inconformados com alguma situação que nós queremos ter resolvida. Mas se eu creio, se você crê, que a sua vida está nas mãos de Deus, se eu creio, se você crê, que você entregou o seu caminho ao Senhor, que o Senhor da sua vida é o Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Israel, e que Ele cuida de você, então qualquer coisa que chega na minha vida ou na sua vida, Ele permitiu chegar. Sim ou não? Ou alguma coisa pode enganar Deus, ou pode chegar alguma coisa na minha vida ou na sua vida que atropelou Deus. Deus não queria, Deus estava aqui para me proteger, e aí a tempestade, ou o problema, ou o diabo deu um rolê em Deus, falou: olha o anjo ali. Quando Deus olhou, ele passou e veio criar confusão na minha vida. Irmão, não dá para conceber isso. Se alguma coisa chegou até mim, passou por Deus. O salmista escreveu: tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim o Senhor põe a sua mão. Foi por isso, irmão, que Jó declarou:
Nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá tornarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Ainda que Ele me mate, nele esperarei. Nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes essa posição de eu não aceito, irmão, é uma posição de nós estamos lutando contra a tempestade. E a tempestade, ela não é acidental. Lutar contra a tempestade só traz canseira. Em Marcos capítulo 6, no verso 48, naquele texto em que Jesus obriga os discípulos a entrar no barco e atravessar, e ele fica do lado de cá e sobe o monte para orar. E a Bíblia fala que na quarta vigília da noite, Jesus estava sozinho no monte orando, eles estavam lá no meio do mar já e estavam cansados, porque o vento era contrário. Eles estavam tentando escapar da tempestade, da confusão por suas próprias forças, lutando contra o mar, lutando contra o vento, remando. Já estavam cansados de remar, vindo ao desespero, porque nós não temos forças para vencer as grandes tempestades da vida. Nós não temos controle, nós não temos os recursos. Na tempestade, o melhor que podemos fazer é confiar no Deus em quem servimos. Na tempestade, o melhor que nós podemos fazer, muitas vezes, é calar a nossa voz, guardar o nosso coração e esperar em silêncio pelo socorro do nosso Deus. Na tempestade, muitas vezes, o que nós podemos fazer foi como nós cantamos aqui: eu vou me ajoelhar, vou levantar minhas mãos para os céus, ó Deus, a batalha pertence a Ti, vem me socorrer. É dizer como o salmista: Senhor, até quando o Senhor vai me deixar nessa situação? Me socorre, porque eu dependo de Ti. Os meus inimigos estão à minha volta, e se o Senhor não agir, se nós não podemos andar sobre as águas, como Pedro andou. Eu entendo na Escritura, amados, que andar sobre as águas não é para todo mundo. Estavam todos os discípulos dentro do barco, só quem desceu foi o Pedro. Pedro andou sobre as águas por um tempo. E quando ele duvidou que ele afundou, Jesus não continuou com Pedro sobre as águas. Levanta, cara, continua aí andando sobre as águas. Jesus colocou Pedro aonde? De volta no barco, onde estavam os outros discípulos. No barco, onde Jesus mandou que eles entrassem. Talvez você não possa andar sobre as águas, ou talvez você vai andar só um pouquinho igual Pedro. Mas uma coisa você pode fazer: permaneça no barco aonde Jesus te colocou. Permaneça no barco, permaneça nesse lugar seguro onde Jesus mandou você estar. Permaneça no lugar da palavra do Senhor, permaneça no lugar onde a bênção do Senhor te acompanha, permaneça no lugar onde Ele te enxerga do monte, permaneça no lugar onde Ele pode vir te socorrer sobre as águas, permaneça no lugar onde Ele pode estar com você, porque Jesus entrou no barco com eles, e quando Ele entrou no barco, a tempestade se acalmou. Talvez você não possa fazer muita coisa, mas você pode permanecer no barco. Não desista. Não desista, não deixe a incredulidade assaltar o seu coração. Não abra mão da palavra. Não troque aquilo que você sabe por aquilo que você está sentindo em meio ao caos da tempestade. Espera com paciência no Senhor. Uma lição que nós aprendemos com Jonas e com o apóstolo Paulo é que em meio à tempestade a gente não pode estar apegado às coisas. Tem algumas coisas que a tempestade precisa levar. E talvez se a gente ficar segurando, a tempestade vai durar mais. Até que a gente deixe essas coisas irem embora. Quando a tempestade acontece, o barco precisa ser aliviado de sua carga. Talvez você esteja carregando coisas demais. Talvez você esteja ocupado com muitas coisas, e uma só é necessária.
Jonas precisou ser jogado para fora do barco. O pecado era tão grande que se ele continuasse no barco, o barco ia afundar. Mas preste atenção, o barco onde Jonas estava não era o barco onde Deus mandou ele estar. Não confunda Marcos 6 com Jonas. Jonas estava num barco onde ele escolheu entrar por si só. Jonas escolheu entrar num barco que o afastava de Deus. Desse barco, você precisa pular fora na hora da tempestade. Se você entrou num barco que está te levando para longe de Deus, pula desse barco enquanto é tempo. Dá para você pular antes da tempestade. Em Atos capítulo 27, o apóstolo Paulo está sendo preso, ele está preso e sendo levado para Roma numa viagem. E esse barco, ele é atingido por uma tempestade. Eu vou abrir Atos capítulo 27, porque tem uns versículos que eu quero destacar. E nós já estamos nos aproximando do final. Olha o versículo 20 do capítulo 27 de Atos, o que a palavra diz. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, ou seja, as nuvens eram tão escuras que tampavam o sol de dia e de noite, o céu de dia e de noite, não dava para ver sol nem estrela, não tinha direção, não dava para saber qual era o lado certo, não dava para se guiar, treva, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Quero chamar a atenção para essa frase final, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Então havia uma certeza dentro daquele barco. Qual era? Todo mundo vai morrer. Só tinha uma certeza que alcançava o coração daquelas pessoas naquele barco. Vai morrer todo mundo aqui. As pessoas não estavam nem querendo comer, porque eles tinham a certeza da morte. Não tinham mais nenhuma esperança. Já tinham jogado fora a carga. Mas aí o Senhor fala com Paulo. E Paulo fala, olha, se nós obedecermos o que Deus está mandando aqui, nós vamos perder a carga, nós vamos perder o barco, mas ninguém vai morrer. Nenhuma vida vai morrer aqui. Imagina, se você fosse um dos tripulantes desse barco. Há muitos dias, não tinha sol, não tinha estrela, debaixo de uma não pequena tempestade, com a certeza da morte, chega um cara com uma palavra de consolo para você, e a palavra é assim, ó, nós vamos perder tudo, a carga vai embora, o navio vai embora, mas ninguém vai morrer. Mas como é que isso vai acontecer, moço? Como é que vai perder a carga? Como é que vai perder o navio? E ninguém vai morrer? Esse homem é doido. Como que ninguém vai morrer numa situação dessa? E aí os homens tentaram dar uma de espertinho e escapar, cortando os barquinhos lá, os botes salva-vida para fugir. E Paulo fala, ó, se esses caras aí fugirem nesse barquinho, a palavra do Senhor já é outra. Não deixa esses caras fugir, não. E os homens creram. Cortaram as cordas dos botes, dos barquinhos e deixaram embora. Os homens creram na palavra do Senhor. O que vai te salvar, o que vai preservar a sua vida em meio à tempestade, o que vai salvar você no meio do desespero, quando não tem esperança, quando a única certeza é que não tem saída, o que vai salvar você é a fé nessa palavra, é o apego a essa palavra, é a obediência à palavra do Senhor, a garantia de vida para quem está na tempestade. O barco foi dar numa ilha, o barco encalhou, perto já de terra firme. O barco começou a quebrar, e com os pedaços do navio, cada um preso numa tábua, quem não sabia nadar, foram nadando até a praia, não morreu ninguém.
Mas algumas coisas precisaram ir embora. No meio da tempestade, alguns relacionamentos precisam ir embora. Alguns vícios, ou todos, precisam ser deixados. Alguns bens, às vezes, vão embora em meio à tempestade. Às vezes você paga um carro 2 vezes. Às vezes sua casa estraga tudo. Eu lembro quando eu tinha 14 anos. Meu pai resolveu fazer uma reforma na nossa casa. O coração do homem faz planos. Vamos fazer um 2º andar aqui nessa casa. Estava trabalhando, o dinheiro estava entrando, fez os cálculos. Vamos construir um 2º andar nessa casa. Aí veio uma tempestade. Uma surpresa para nós, não para o Senhor. Profissional autônomo, trabalha com as mãos, ficou impossibilitado de trabalhar, ficou internado no hospital de base, com possibilidade de perder um braço. E nós ficamos em casa com nosso pai no hospital e a casa destelhada, porque ia fazer o 2º andar. Aí choveu, inundou a casa, estragou as paredes, estragou os móveis. A gente teve que se mudar às pressas para um barraquinho de fundo, no quintal dos meus avós. Para quem estava pretendendo fazer um 2º andar na sua casa e morar num barraquinho de fundo sem laje, parece uma tempestade, né, irmão? Eu acho que parece uma tempestade. Parece que não tem saída. Parece que não tem de onde vir as coisas. Mas aquela tempestade não nos destruiu. Aquela tempestade não destruiu o meu pai, não destruiu a minha casa, não destruiu a minha família. Aquela tempestade nos fortaleceu. Eu lembro de nós orarmos, eu lembro de nós cantarmos no meio da tempestade a esperança que nós tínhamos na fidelidade do nosso Deus. Eu lembro de Deus usar pessoas para nos abençoar, para nos socorrer. Eu lembro de depois Deus usar um povo que nem era da nossa igreja, Deus tocar o coração de um pastor de outra igreja para ir lá pintar a nossa casa para a gente ter condição de voltar para dentro da nossa casa. Perderam-se algumas coisas, né, pai? As pontas dos dedos. As pontas dos dedos. Melhor do que o braço. Perderam-se alguns móveis. Às vezes alguns bens precisam ir embora. Deixa aí, irmão. Deus te dá mais. Ele é o dono da prata e do ouro. Se Deus está removendo, é porque Ele quer colocar alguma coisa no lugar. No meio da tempestade, você precisa estar disposto a abandonar o que precisa ser abandonado. Solta esse namorado, solta essa namorada, solta esse relacionamento, solta esse adultério que você está vivendo. Solta isso em nome de Jesus. Solta o dinheiro imundo, solta os bens que Deus quer levar. Deixa Deus levar o emprego. Deixa Deus levar a sensação de segurança. Deixa Deus levar o orgulho. Deixa Deus levar o que Ele quiser. Ele vai preservar você. Você não será destruído. Você será confirmado. O que é que você está precisando deixar? O que é que você está precisando deixar?
Às vezes é seu pecado de estimação que você está precisando deixar. Ou às vezes Deus está só querendo ensinar para nós, irmão. Deus está só querendo forjar o nosso caráter. Eu gosto dessa palavra forjar. Se você gosta de uns filmes que eu gosto, esses filmes medievais de batalhas e tudo, você assistiu a trilogia do Senhor dos Anéis. E aí tem uma espada élfica lá especial, que está quebrada. E ela precisa ser consertada. E para você forjar uma espada que é forte na batalha, ela precisa ser aquecida. Vem para a bigorna. Pem, 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 pem. Fogo. Bigorna. Pem, 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 pem. Fogo. Bigorna. Mas depois que sai da forja, é um instrumento poderoso. É um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Não fuja da forja de Deus. Todo homem e mulher que hoje eu e você consideramos grandes homens de Deus, foram homens e mulheres que não fugiram da forja. Foram homens e mulheres que aceitaram o trabalho de Deus em suas vidas. Davi foi ungido rei, mas entre a unção e o assentar-se no trono, ele foi forjado por Deus. José teve sonhos tremendos de estar em posição de governo, mas entre os sonhos e a realização do sonho, ele passou pela forja de Deus. Moisés foi tirado das águas para ser o libertador de Israel. Mas entre ele ter sido salvo e o povo de Israel estar liberto, Moisés passou pela forja do Senhor também. Deus está trabalhando na sua vida. Não lute contra Deus. Deixa Ele operar. Deixa Ele fazer o que Ele precisa fazer no seu coração. Abra mão daquilo que você precisa. Abra mão do orgulho. Abra mão. Deixa Deus operar. Deixa Deus fazer. Quanto mais você se inclinar, quanto mais você se render, quanto mais você se humilhar, mais forte Ele vai fazer você. E logo essa tempestade vai passar. E você vai olhar para ela. Você vai olhar lá para trás. E você vai lembrar. Como eu lembro do dia que minha mãe sentou nós três. E falou que os médicos estavam pensando em tirar o braço do nosso pai. Os médicos estão avaliando amputar o braço do seu pai. Naquela hora parecia uma notícia tenebrosa, difícil. Hoje a gente lembra e tem gosto de vitória, mas naquela hora não tinha. Mas a gente foi lá para o quarto, eu peguei o violão e nós começamos a cantar. Canta. Canta em meio à tempestade. Adora. Adorar é se render. Em meio à tempestade. Deus quer salvar a sua vida e usar você para salvar a outros e glorificar o nome dele. Deus opera em meio à tempestade.
Deus domina sobre ela. Ela tem hora certa para acabar. E será de acordo com a palavra do Senhor. Basta uma palavra. Uma. Aquieta-te. Uma palavra. E um dia, José estava na cadeia. No outro, ele estava no trono do Egito. Basta uma palavra. Quero convidar você a ficar de pé. Feche seus olhos, se você puder. Liga o seu coração a Deus. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração aquilo que eu não fui capaz de falar. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração aquilo que eu não pude traduzir. Ele te conhece. Ele sabe a sua dor, Ele conhece a sua tempestade, mas Ele não está alheio ao que você está vivendo. Ele está trabalhando. O que é que precisa ir embora? Talvez seja tão desafiador o que Deus está pedindo para você. Talvez a única coisa que Ele está pedindo de você é que você libere um perdão. Talvez Ele só queira que você se humilhe um pouquinho. É para te edificar, é para trazer cura à sua alma, é para salvar a sua vida, não é para te destruir não. Deus é seu amigo. No meio da tempestade, os discípulos ficaram com medo de Jesus, pensaram que Ele era um fantasma. Estavam confusos. Jesus não é seu inimigo, Ele é seu amigo. Ele não quer te destruir, Ele quer te salvar. Faça o seu compromisso com Ele. Diga para Ele. Diga para Ele que você aceita a forja. Diga para Ele que você é barro nas mãos dEle, Ele é o oleiro. Diga para Ele que Ele pode fazer o que Ele quer na sua vida. Só admita que você não tem o controle, que você depende dEle. Só lembre que Ele é bom. Só lembre que os planos dEle para você são os melhores. Só confia nesse Deus que te criou, que te salvou. Só confia nesse Deus que entregou seu Filho por você. Ele não quer te destruir, Ele quer te salvar. Ele quer edificar sua casa. Ele quer edificar seu ministério. Ele quer salvar seu casamento. Ele quer restaurar sua família. Abre o seu coração para Ele. Senhor, Tu que sondas todas as coisas até as profundezas de Deus, Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece cada um dos Teus pequeninos. Tua palavra repete tantas vezes: eu conheço, eu conheço. Eu conheço as Tuas obras. Eu conheço o lugar onde você habita. Eu sei a situação que você está passando. Eu sei que o Senhor está identificado, Pai, com as lutas de cada um dos meus irmãos. Eu sei que eles não estão abandonados na tempestade. Sê Tu, Pai, o nosso socorro em meio às trevas, em meio às ondas tão altas, em meio aos ventos contrários, Pai.
Faz resplandecer a luz da Tua glória, da Tua presença. E nos ajuda a confiar em Ti. Aumenta a nossa fé, Senhor, aumenta a nossa fé. Não deixa o nosso coração se endurecer. Não deixa o nosso coração ficar empedernido, Pai. Não deixa o nosso espírito resistir ao Teu Espírito. Mas dá-nos um coração quebrantado, Senhor, para deixar ir aquilo que a tempestade precisa levar, para deixar a tempestade revelar o que precisa ser revelado, para deixar a tempestade limpar o que precisa ser limpo, para deixar o fogo da Tua forja mudar em mim o que precisa ser mudado, Senhor. Socorre os Teus servos, Pai, Teus filhos em meio às batalhas. Socorre as famílias. Socorre hoje os casamentos, Senhor. Socorre este homem, socorre esta mulher. Socorre, Deus, este lar, Pai. Socorre, Deus, essa família com Tua misericórdia. Ah, Senhor, abrevia o tempo da tempestade, Deus. Traz esperança ao coração desesperado hoje. Oh, para a glória do Teu nome, Senhor. Vem edificar a Tua igreja. Vem edificar as famílias, Senhor. Vem edificar os ministérios, Pai. Vem fortalecer o Teu povo. Nos ensina a cantar, Pai, em meio às lutas para a Tua glória. Em nome de Jesus.